Meus queridos, um ótimo domingo para você, que Deus te abençoe poderosamente. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma Palavra de Vida. Gostaria de meditar juntamente com você no Salmo 103, um salmo muito maravilhoso, que eu tenho certeza que vai falar muito no seu coração. Gostaria que você compartilhasse essa palavra, que essa palavra é muito poderosa, vai falar muito na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. Sem demora, começa assim o Salmo. Bendiga minha alma ao Senhor, e em tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa de todas as nossas iniquidades, quem cura de todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, e de modo que a sua mocidade se renova como águia. Até aí, meus queridos. Este é um salmo de Davi, onde é intitulado A Misericórdia de Deus. E pensando sobre a misericórdia de Deus, quem poderia nos dar a remissão dos nossos pecados, encher as nossas vidas de bem, nos renovar, nos curar a nossa enfermidade? Quem poderia, ter força tão grande como o nosso Deus, o Senhor Jesus? Quem poderia fazer isso? Não é verdade? Senão aquele que realmente nos criou, nos fez e conhece cada célula do nosso corpo, conhece cada detalhe da nossa vida, tem o controle de tudo na palma das suas mãos. É muito verdade, meus queridos, que hoje nós somos regidos aqui na Terra por várias coisas, por governantes, instituições, trabalho. A nossa vida circular é regida, orientada muito por pessoas, por homens, e nós somos submetidos a isso, porque é uma norma, e nós somos submetidos a isso, a médicos, não é verdade? Nós buscamos orientações dos médicos para que eles nos receitem o medicamento, enfim, juízes, bem verdade. Mas, meus queridos, eu queria meditar com vocês que, acima de tudo a governança dessa terra, acima de qualquer governança que há sobre toda essa terra, existe o maior dos governantes, que é o Senhor Jesus, o Deus eterno. Então ele está acima, o nome dele está acima sobre tudo e todos. Recentemente nós tivemos eleições aqui no Brasil e a maioria, grande parte, uma grande maioria das pessoas, se entristeceu do fato que foi ocorrido, porque imaginavam que um determinado presidente, o atual presidente, ficaria no poder, porque ele foi um presidente muito justo, foi um presidente muito bom, foi um presidente que ele zelava pelos valores da família, pelos valores cristãos, independente da sua vida particular, mas ele fez bem para a nação brasileira. Foi um homem que fez muito bem para a nação, independente do seu jeito de falar, da sua maneira de ser, mas foi um homem que ele pensou muito sobre a família, ele realmente resguardou muito as pessoas, e é isso que nos afeta primeiramente, No mais, a gente vai correr atrás, trabalhar muito, e pedir paz, e pedir paz para o mundo, para
que Deus tenha misericórdia, e a palavra de Deus nos orienta ainda a orar para os governantes, né? Para que a nossa vida tenha paz, né? Para que a nossa vida tenha paz. E nós temos que orar para esse novo governante, né? Para que a nossa vida tenha paz, que ele, principalmente, meus queridos, nós que somos cristãos, que tememos a Deus, e os valores da família, os valores cristãos, nós precisamos orar muito, né, a partir de agora, para que Deus trabalhe no coração dos novos governantes aí, né, que têm visões totalmente distorcidas do que a palavra de Deus, os ensinamentos cristãos, que nos afeta diretamente porque tememos a Deus, que eles realmente se convertam, que eles mudem o seu caminhar, o modo de agir e busquem a Deus primeiramente. Mas eu gostaria que você entendesse, eu quero meditar mais profundamente aqui no Salmo 103, né? E nós vamos, em alguns versículos, nós vamos estar meditando mais profundo. Então, aqui no versículo 3, olha o que a palavra de Deus diz também. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura de todas as suas enfermidades. Versículo 4, quem da cova redime a sua vida e coroa você de misericórdia. Quantas pessoas espiritualmente estão mortas, né? Estão numa cova, não conseguem enxergar mais uma saída, e a única coisa que pensam é em tirar a sua própria vida carnal, né? Mas elas estão mortas espiritualmente, porque pecaram muito, erraram, seguiram o conselho de homens nessa terra, seguiram o conselho de pessoas bem intencionadas, né? E foram entrando dentro de um abismo, foram cavando uma cova, foi entrando no abismo. Quantas pessoas, né, nós encontramos aí pelas ruas aí, que foram pessoas, homens e mulheres, temente a Deus né, que conheciam muito da palavra e conhecem ainda da palavra, só que não tem mais força para voltar, né? Quantas pessoas nós encontramos no nosso decorrer, na nossa vida aí, precisando com problemas no trabalho, com problemas no seu lar, né, com problemas de bebida, com problemas de vícios, com problemas, né, se afundando cada dia mais. Não é verdade? Nós encontramos muitas pessoas no decorrer da nossa vida. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos de um renovo. Há tempos da nossa vida que nós vamos passando, nós vamos ficando um pouco amargos, nós vamos ficando cético com algumas coisas, porque parece que Deus não está nos ouvindo, ou não está respondendo aquilo que nós desejamos, não é verdade? E eu digo a você que ele responde sim, e é no momento certo, mas talvez, né, ele está querendo mostrar para você que você está no caminho errado, que você está fazendo algo errado, que você está seguindo uma vida errada, e ele não quer que você continue nesse erro, e muitas vezes ele até se cala, deixando muitas vezes você seguir da sua maneira, para depois ele vir e redimir a sua vida, né? Talvez o homem ele está muito autossuficiente demais nas suas decisões e não quer mais consultar a Deus nas suas decisões. Então o Senhor permite que o Senhor permite que o homem siga muitas vezes o seu próprio caminho, pague o preço e depois se volte a Ele. Talvez, meus queridos, né, nessas eleições, Deus permitiu que um outro governante entrasse, justamente para que o homem entendesse como é bom voltar ao Senhor, ou seja, talvez nós vamos, meus queridos, muitas vezes, daqui a nesse período de um novo governante, que segundo a palavra de Deus está totalmente equivocado,
talvez nós vamos pagar um preço muito alto, a nação vai pagar um preço muito alto, e o povo vai se voltar a Deus, vai começar a chorar novamente, vai começar a jejuar novamente, vai começar a clamar a misericórdia de Deus novamente, porque muitas vezes nós vamos aprender as lições maiores da nossa vida no momento de amargura, no momento de tristeza, no momento que nós estamos pagando um preço pelas nossas decisões, né? Então nós temos que mudar, né? Enquanto há tempo, nós temos que buscar o Senhor enquanto há tempo, né? Mudar a nossa forma de pensar, pedir renovo do Senhor. Eu acredito que nesse tempo aqui, nesses anos aí, nesse tempo, o Senhor vai renovar muitos, né? Vai trazer muitos de volta para próximo dele, onde estavam perdidos na política, onde estavam vendidos, né? na sua própria consciência, né? E nós precisamos de tempos em tempos ser renovados, porque enquanto há tempo de bonança, o homem ele acha que é autossuficiente, o homem ele se acha dono do seu próprio nariz nas suas decisões, mas lembre-se que nós temos um Deus no céu, que rege a nossa vida, que rege tudo que nós fazemos. Então não se esqueça disso, meu querido e minha querida, que há um Deus no céu que está no controle de todas as coisas. Muitas vezes vai ser permissivo uma assolação, algo venha assolar a nossa vida, a nossa família, para que nós voltamos a Deus e pedimos a misericórdia do Senhor, e Ele vem para nos salvar. Mas nós vemos muitas igrejas, o povo de Deus está dormindo, nós vemos que as coisas, até as pessoas não querem mais orar, as pessoas não querem mais jejuar, as pessoas não querem mais clamar a Deus, as pessoas só querem conforto, bonança. E aí o que acontece? A perversidade começa a vir assolar sobre a terra, a carnalidade de muitos começa a florescer. Não é isso que nós estamos vendo nesses dias? A carnalidade, a céu aberto aí nas ruas. Nós não estamos acontecendo isso? Você está vendo, acompanha todos os dias aí na televisão aí as barbaridades acontecendo dentro das famílias, as barbaridades acontecendo, né, no meio das ruas aí. As pessoas perderam o pudor das coisas, estão fazendo a céu aberto as coisas. Homens e algumas pessoas invadindo a privacidade das outras. Não é isso que está acontecendo. Não é isso, a perversidade. Por quê? Porque nós estamos falhando, nós não estamos buscando a Deus como nós deveríamos. Então a carnalidade está aflorada, a perversidade está aflorada, porque nós precisamos de um renovo de Deus. Como águias, nós precisamos ser renovados a trocar nossas penas. Como águias, nós precisamos trocar o nosso bico, a nossa língua. Não é verdade, meus queridos? Quantas coisas estão acontecendo no nosso dia a dia por falta de nós não buscarmos e não clamarmos mais a Deus. Nós vamos à igreja, nós somos hoje religiosos. Nós não vamos lá para clamar, para chorar, para abrir o nosso coração. Nós vamos lá, vemos algumas coisas, aquilo às vezes até nos emociona, né? Mas nós perdemos a nossa essência, que é a oração, nós perdemos a nossa essência, que é o jejum, nós perdemos a nossa essência de buscar conforme a luz da palavra de Deus. E nós viramos religiosos, nós não estamos virando mais homens e mulheres tementes a Deus, reverentes dentro da casa de Deus. Não é isso que está acontecendo. Nós vamos como se nós fomos cumprir um convite social. Olha, eu tenho a minha obrigação lá na igreja durante a semana, durante os dias, ou todo final de semana eu vou na igreja, como se fosse numa festa aí, mas é puramente ser religioso. Nós não vamos lá abrindo o nosso coração, pedindo perdão dos nossos pecados. Nós não estamos nos convertendo mais. O pecado não está sendo pregado mais dentro das igrejas. O que está acontecendo, meus queridos? A carnalidade está aflorada porque nós estamos muitas vezes
acomodados espiritualmente. Não é isso? E o que acontece quando nós ficamos acomodados espiritualmente? O mal começa a aflorar. O mal começa a estar nas ruas. As coisas começam a vir nos assolar. E nós perguntamos o que está acontecendo. O que está acontecendo somos nós, homens e mulheres de Deus, que paramos de orar, que paramos de clamar, que ficamos religiosos, ficamos frios espiritualmente. Que é uma prova disso, quanto tempo faz que nós não levantamos de madrugada? Me coloco nessa situação também. Quantas vezes mais que nós não levantamos mais de madrugada para conversar diante do Senhor? Não é verdade? Quanto tempo você... Responde isso para você mesmo. Né? Mas nós deixamos o mal crescer. Nós estamos deixando. E nós, meus queridos, vai ser um tempo. Eu não acredito que vai ser um tempo de bonança agora com o novo governo, não. Eu acredito que vai ser um tempo de muito sofrimento, mas vai ser um tempo de renovo. Vai ser um tempo de renovo para muitos e um despertamento para muitos homens e mulheres de Deus. Vocês já estão vendo na televisão, vocês já estão vendo em muitos lugares isso acontecer. A carnalidade aflorada. Mas há uma esperança para nós, meus queridos. Como aqui no salmista, no Salmo 103, no versículo 5, Davi afirma assim: é ele que enche de bens a nossa vida, e de modo que a sua mocidade se renova como águia. Aleluia. Mas nós precisamos nos voltar diante de Deus. Nós precisamos pedir perdão pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, né? E voltar ao Senhor para que Ele se volte a nós. É verdade que o salmista nesse salmo, quando ele fala, né, do se renovar como água, como água, né, os cristãos precisam de renovação. Né? Há épocas que nós nos tornamos frios, apáticos, né, e até insuportáveis. Em casa, na igreja, no trabalho, nas demais atividades da vida, já nós não nos alimentamos mais da palavra como nós fazíamos, né? E antes nós precisamos urgentemente de uma reciclagem espiritual. Nós precisamos de uma reciclagem espiritual, meus queridos. As igrejas estão se tornando centros sociais. As igrejas estão se tornando centros de conveniência. E não é isso que a palavra de Deus fala. O Senhor diz assim, que a minha casa será chamada de casa de oração. Onde está o povo, o meu povo, para orar? Onde está o meu povo para clamar? Onde está o meu povo para jejuar? Onde está o meu povo para se humilhar diante da minha presença? É isso que o Senhor Deus quer, meu Pai. Meus queridos, nós precisamos nos humilhar diante de Deus para que as suas misericórdias sejam na nossa vida. Não é tendo, muitas vezes, sabe, o que nós muitas vezes acompanhamos algumas igrejas, vemos, fofoca, diz que falação na cabeça, e nós temos ali um lugar de reverência. Nós precisamos voltar ao velho homem, nós precisamos voltar àquele homem que buscava, aquela mulher que buscava o fogo do primeiro amor. E falando mais sobre o versículo da águia, sobre a renovação, olha o que Jeremias 15:16 fala, né? O que ele diz aqui, que o nosso revestimento vem do Senhor Jesus Cristo, mas se revistam-se do Senhor Jesus, nos despojando de toda a velha natureza, renovando a nossa natureza, conforme Paulo escreve lá em Efésios 4:22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão aos procedentes da verdade. Ou seja, nós não somos mais guiados segundo a nossa parte intelectual, nós não somos mais guiados segundo a política que está nos regendo hoje no país. Nós somos guiados conforme a palavra de Deus nos ensina, meus queridos.
É isso, quando ele fala lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Mas quando chegou nessa época da política, meus queridos, nós vimos muitas pessoas deixar a palavra de Deus, a luz da verdade da palavra de Deus, para se coluir juntamente com o homem, juntamente com ideologias humanas, muitas vezes com gostos, né? Gostos de preferências de candidatos, mas nós deixamos de lado a palavra de Deus. Eu quero contar aqui para vocês que eu tive casos que eu tive que falar para professores meus. Alguns professores meus eu falei, eu tenho que revelar isso para vocês. É triste de dizer, mas eu preciso falar isso. Teve caso de professor meu que eu falei assim, olha, então tudo que eu aprendi com o senhor lá na Universidade de Teologia, lá no seminário, o senhor está falando para mim, o senhor está me mostrando ao contrário. O senhor está voltando numa ideologia. O senhor está voltando em tudo que é contrário ao que a palavra de Deus está ensinando. Porque simplesmente o senhor não gosta de um determinado candidato que é um cara mais rústico. Pessoalmente falando, o senhor não tem que votar em pessoas. O senhor tem que votar em plano de governo. Mas mesmo assim, ele deixou tudo que a palavra de Deus e fez conforme a vontade dele. Porque o outro candidato, nesse caso, era um candidato que falava muito duro, mas só que ele zelava pela família, ele zelava pelos amores cristãos, enquanto o outro candidato só pregava ideologia. O que estava por trás do outro candidato? Tudo que defama a família. E mesmo assim, muitos cristãos, é muito triste dizer isso, muitos cristãos votaram. Então, meu querido e minha querida, que nós pedimos misericórdia para Deus, que nós nos voltamos a Deus e nós pedimos perdão dos nossos pecados, porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Olha o que no versículo 13, aqui em Salmo 103, ele diz assim, ó, como um pai que se compadece a seus filhos, assim o Senhor se compadece para aqueles que o temem. Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre, mas para aqueles que se voltem a Ele, para aqueles que peçam perdão a Ele dos seus atos e não seguem segundo o seu intelecto. Muitas vezes Deus vai falar não para você. Ah, mas eu gosto disso, você gosta, mas Deus não gosta. Não adianta. Aquilo é erro, aquilo é pecado. O que vale mais? Eu seguir conforme o meu intelecto, a minha vontade, o meu desejo carnal, ou seguir conforme a orientação de Deus? Quem sabe mais? Nós que somos criatura, ou é o Senhor que nos criou, ou o Criador que nos fez? Então, sabe, meus queridos, nós precisamos se renovar como água, pedir perdão dos nossos pecados, para sermos renovados, sermos uma nova criatura. Muitas das vezes, isso tudo que acontece na nossa vida, que acontece o nosso esfriamento espiritual, cabe também ao meio que nós estamos vivendo, aonde nós estamos andando, com quem nós estamos andando. Então tome cuidado com quem você anda, com as pessoas que orientam você, né? Fique perto de homens e de mulheres temente a Deus, que andam segundo a palavra de Deus. Mesmo Deus falando não, é melhor para a tua vida. Às vezes nós nos iludimos com homens, com políticos, com pessoas maiores, achando que ele tem o conhecimento e pode nos direcionar a nossa vida. Quem direciona a vida do homem e de uma mulher temente a Deus é a própria palavra de Deus, é o Senhor. E se Ele falar não para a sua vida, dê glória a Deus por isso, porque Ele está protegendo a sua vida. Meus queridos, lembre-se disso. Tema a Deus, não tema a homem, tema a Deus. É do Senhor que vai vir a nossa salvação. E precisamos pedir um renovo do Senhor. Precisamos pedir, estar atento àquilo que o Senhor tem para nós. Olha que Isaías, já estou terminando essa palavra, mas olha o que Isaías fala aqui
Isaías 40:31, ele fala aqui, ó: mas os que esperam no Senhor se renovam suas forças, sobem com asas como águia, e correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia. Então, peça perdão a Deus, peça renovo de Deus, peça direção, como Deus direcionou Moisés no caminho para Canaã durante 40 anos, que Deus possa direcionar os nossos passos, que Deus possa direcionar esta nação. Ore para o novo governante. Ah, mas eu não concordo com isso, mas a Bíblia nos ensina a orar para os governantes. Peça a Deus que Deus tenha misericórdia, que mude a visão dele, que mude o modo dele ser, né? Que mude, que fortaleça o nosso Congresso, fortaleça o nosso Senado, que vá contra aquilo que é tudo que é contrário aos valores cristãos. Que dê muita força aos nossos senadores cristãos, aos nossos deputados cristãos. Que Deus possa nos guardar, meus queridos, no nome santo de Jesus. Quero fazer uma oração por você e pela sua família, de renovo. Quero fazer uma oração também, vou colocar minha vida também nisso. Querido Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Pai amado, Deus querido, Deus santo, no nome de Jesus. Pai, desejamos o teu renovo, desejamos, Senhor meu Pai, corrigir os nossos caminhos, pedir perdão, Senhor, pela nossa religiosidade, Pai. Pedir perdão, Pai, pela nossa falta de fé. Pedir perdão, Senhor, pela nossa falta de coragem. Pai, que o Senhor renova, Senhor. Que o Senhor nos enche, Senhor, Pai, nos direcionando, meu Deus, em nome de Jesus. Que nós confiamos conforme na Tua palavra e não confiamos em palavras bonitas de homens, Pai, de políticos nenhum, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa reinar sobre a nossa vida, Pai, nos dando escape, Senhor, nesse tempo difícil, Pai. Que o Senhor possa nos dar o escape, Senhor, renovando as nossas forças, renovando a nossa fé, abrindo os caminhos para nós, fazendo sinais, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, dá-nos sinais, nos mostra os teus sinais, Senhor, para os caminhos, Pai, que nós devemos seguir. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro juntamente, Senhor, com esses irmãos, Pai. Deus, em nome do Senhor, Pai, abençoa a casa deles, a família deles. Abra um entendimento, meu Deus, pela Tua santa misericórdia. Derrama o Teu poder, a Tua graça. Nos cubra, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas decisões erradas, meu Pai. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Tira-nos, Senhor, o mal. Pai, nos livra do mal, Pai. Cuida das nossas famílias, Pai. Cuida das nossas crianças na escola, meu Deus, Pai. Livra, Senhor, de toda a ideologia do maligno, Pai. De toda a ideologia do mal. Guarda, Senhor, o Teu povo. É a minha oração e dos Teus filhos, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te cubra com o poder dele, mas que você, em nome de Jesus, lembre-se sempre, peça perdão a Deus, peça renovo do Senhor, peça renovo do Senhor. Estamos muito apáticos, que nós sejamos homens e mulheres, que sejamos a luz para um mundo já em trevas. O Senhor conta conosco, o Senhor conta com aqueles que temem a Ele. Nós somos a última barreira contra a potestade do inferno. Nós somos a última barreira, a igreja de Cristo nessa terra, a verdadeira igreja de Cristo nessa terra, é a última barreira contra as portas do inferno. Que nós nos renovamos como águias, pedimos renovo do Senhor espiritualmente falando, porque nós vamos precisar, meus queridos, porque vai ser anos de luta. Saibam de uma coisa, o inimigo não está brincando. O inimigo não está brincando. Ele quer tragar muitos. Então, é hora, meus queridos, de buscarmos a Deus e a sua misericórdia. Nos renovarmos. Voltar ao velho amor. Em nome de Jesus. Que você fique com essa palavra. Compartilhe. Para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe. Te encontro no nosso canal César / Palavra de Vida. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Nosso canal do YouTube. Deus te abençoe, um ótimo domingo.
no nome santo de Jesus.